Ruth Anassé, apresentando o trabalho Tabas, Roças e Lugares de Encanto. Construção e reconstrução Anassé em Matões, Caucaia, Ceará. O meu trabalho foi construído a partir das minhas inquietações e referente às invasões que ocorriam no território, né? Eu lembro que aos 8 anos, em acompanhar alguns GTs, né, e ver todas as violações, eu falava para minha mãe que eu queria ser pesquisadora. E ela ficava, tipo, né, sem entender. E aí, quando eu escolhi as ciências sociais, muitas pessoas falaram que não era uma área que eu iria ganhar dinheiro, que eu não ia ter trabalho e tal. E eu persisti, né? O trabalho também, ele traz muito a questão de trazer as violações, né? Ele foi construído a partir das entrevistas da minha ida a campo, e o que eu falo no trabalho não é só a minha observação, mas sim toda a comunidade Anassé, os relatos que eles contaram, né? E eu falo que eu apenas transcrevi o olhar deles sobre o impacto que ocorreu no território Anassé. E aqui é o processo o universo empírico foi o processo de construção e reconstrução das famílias. Utilizei alguns jovens, alguns troncos velhos, lideranças da comunidade, trazendo as narrativas dos dois processos de remoção que o povo Anassé sofreu. No primeiro capítulo, eu trouxe um apanhado geral, né, sobre o Brasil, Nordeste, Ceará. Aqui eu trouxe só o último tópico do primeiro capítulo, porque já adentrando no território Anassé. O primeiro tópico, o 1.3, tem como tema lugar acolhedor, o povo indígena Anassé, dando enfoque que a minha pesquisa é relacionada à aldeia Matões, né? O impacto sofrido foram nas duas aldeias Bolso e a comunidade de Matões, que será provavelmente minha pesquisa futura. A aldeia Matões é derivada da palavra mata grande, ou mata, que era um espaço construído de muita simplicidade, de encantos, com grandes matas fechadas, e o acesso se dava por meio das varedas feitas de areia, que fazia a ligação entre as famílias e outras, né? Nos relatos, o acesso, né, para chegar de uma família a outra, ou era andando, ou era de jumento, vivia de um modo bem simples, né? Casa de taipa, da pesca, da caça. Como o território Anassé próximo à praia, tinha muito esse vínculo também, né? Com a troca de alimentos entre os pescadores e os indígenas. A organização da nossa comunidade Anassé, Matões, a organização interna da nossa comunidade Anassé de Matões recebeu as contribuições de outros povos vizinhos, especificamente da etnia Tapeba. E aqui eu já adentro no processo de reconhecimento étnico, né, dos outros povos indígenas do Ceará e com reconhecimento Anassé, porque as pessoas viviam de modo muito simples, viviam com seus costumes e culturas, tradições, só que não se reconheciam como indígena. Aqui eu falei da contribuição. E no segundo capítulo, eu faço um apanhado mais sobre o processo de identidade, direito e território, né? E aí eu inicio todas as violações, né, que ocorreu no território Anassé, aldeia Matões. Todo esse processo se inicia no ano de 1996, com a construção do CIP, que é Complexo Industrial e Portuário do Pecém, com a primeira desapropriação da comunidade de Matões, né? Aqui foi a primeira invasão no território, né? Porque muitas pessoas não tinham consciência do quão grande era, né, esse desenvolvimento, como as outras pessoas falam. E antes desse processo de remoção, a comunidade não se afirmava como indígena, entretanto compartilhava de valores culturais. Por muito tempo foram silenciados, né? Eles tinham medo de dizer que eram indígenas, porque eram assassinados, né? Como esse processo todo que ocorreu no Nordeste, silenciamento étnico e tal. O Liderança Júnior Anassé
ao observar todas as memórias contadas pelo seu pai, ficava se perguntando: como é que a gente faz para se afirmar como indígena? Sua inquietude despertou o início do resgate cultural, sendo ele um dos principais condutores das atividades, né? E aí, essas atividades também ocorreu por meio da Igreja Católica, né? O CIMI teve uma contribuição nesse processo, eles começaram a fazer seminários, e aí eles iniciaram esses trabalhos e achavam que a gente era imigrantes. E aí depois eles: não, vocês são indígenas. E aí o Júnior foi para uma assembleia e viu a semelhança dos outros indígenas e falou: a gente é índio mesmo. Voltou para a aldeia, iniciando todas as mobilizações. Destacando também que uma forma da gente permanecer no território de Matões era se afirmando índio, né? Porque as outras comunidades como Tapuio, Jereraú, né, foram desapropriadas. Jereraú é uma lagoa, né? E aí, muitas famílias se desligaram desse vínculo porque o que o governo ofereceu foi os assentamentos, e que era também de um pouco distante de Matões. Diante do processo de reorganização e, consequentemente, a todos os desfechos causados com a construção do complexo, as famílias que permaneceram na aldeia Matões foram sujeitas a uma nova ameaça, que resultou em uma segunda remoção. É importante destacar também que na primeira desapropriação, muitas famílias, né, muitas pessoas chegaram a falecer, né? Eles falaram que morreram de tristeza, né? E aí eu ficava perguntando o que era essa tristeza. Eles falavam que não conseguiam mais se reconstruir em um novo lugar porque as pessoas eram diferentes, o solo era diferente. O desenvolvimento foi para quem tinha estudo, né? A maioria dos indígenas de Matões e das comunidades que foram desapropriadas não tinha estudo, né? E as pessoas se iludiam que o desenvolvimento iria melhorar a vida das pessoas, né? E que não foi isso que ocorreu. 2.1. Tradição, cultura e os impactos sociais da indústria. A ampliação do complexo trouxe modificações culturais, tradicionais e socioambientais. Contraditoriamente, esse projeto serviu para a autoafirmação e resgate cultural na Sé, a qual localiza-se dentro da área da instalação. A aldeia Matões estava dentro da área afetada, né? Tanto na primeira desapropriação, quanto a ameaça da segunda desapropriação, que seria a ampliação do complexo. Diversas matas foram derrubadas e lagoas também foram aterradas. Tempo marcado por muita tristeza. Para além de todos os destroços causados na primeira remoção, deixaram marcas de destruição que permaneceram na aldeia Matões, especificamente para as famílias que subsistiram, né? Com a chegada do porto, como eu falei, né, muito perto da praia, os moradores já não podiam mais pescar, né? Teve uma barragem que dificultou. E é importante também falar da espiritualidade, né? No texto eu trago muito isso, que em alguns momentos, nesse desfecho todo das matas, né, os encantados eles não aceitavam, né, e eles chegavam a falar, só que não tinha uma outra alternativa a não ser aceitar, né, porque a ampliação foi tomando uma proporção que a gente vai ver futuramente, né, mas já estou adiantando, que eu acho que não tinha uma outra alternativa a não ser aceitar uma segunda remoção, né? Porque a violência foi chegando, o tráfico foi chegando, a prostituição foi chegando juntamente também com esse desenvolvimento. E aí, nesse resgate também, teve duas danças importantes, né? Para além do toré, teve a dança de São Gonçalo e a dança do coco, né? Que é uma dança de praia que também é cultuada pelos Anassé. E território e mobilização, a chegada das indústrias na aldeia indígena Matões. O segundo momento, por sua vez, iniciou-se através de um decreto publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará, tornando a área pública de 33
e 500 hectares de terra para ampliação do complexo industrial portuário do Pecém. Isso no ano de 2007. Com base nas demandas formuladas pelas lideranças indígenas junto ao MPF, iniciou-se as mobilizações com o objetivo de suspender as atividades até que se realizassem os estudos de identificação e delimitação da terra indígena na Sé. Demarcação. Esse pedido de demarcação, ele foi negado, né? Eles falavam que a terra era... Não, a gente era indígena, vivia tradicionalmente como indígena, mas que a terra já estava degradada. Então foi anulado esse pedido de demarcação. E aí já não tinha mais nenhuma saída de permanecer e nenhuma perspectiva futura da gente continuar ali no meio daqueles empreendimentos. Em novembro de 2013, realizou-se um evento para assinar o termo de compromisso referente à segunda remoção das famílias, né? A construção de um espaço com a presença dos lideranças Anassé, a presidente Dilma Rousseff, o governador Cid Gomes, os representantes da Petrobras, MPF, FUNAI. E aí foi assinado o termo, né, de aceitação dessa nova construção, desse novo lugar para a remoção das famílias. Em 2014 teve o início a concretização da construção da reserva indígena na Sé. Todo o processo de desterritorialização e tristeza e angústia se inicia novamente como a primeira, né? Só que de um modo diferente, porque a gente já tinha consciência de todos os impactos que tinham ocorrido, né, com a construção. Mas a alternativa, né? Eu nesse meio observando todo esse processo, eu ficava assim me perguntando, e se a gente ficasse, né? E eu ficava com essa pergunta assim, né? Não tem uma opção da gente ficar? E aí minha mãe falava, a opção da gente ficar todo mundo vai receber sua indenização, porque o governo vai precisar dessa área, e cada um vai receber seu dinheiro e construir uma nova casa em outro lugar, e acabou-se a Anassé de Matões. Essa seria uma outra opção. Então a gente optou por uma outra opção, né, que foi a reserva, e eu acho que foi uma opção sábia, assim, né, para as lideranças da Anassé. Não que a gente fez uma troca de um território para o outro. A gente jamais trocou Matões por reserva indígena, né? Até porque as nossas casas, o que foi construído lá, nem o valor se paga, né? Não tem valor que pague o que a gente deixou para trás. E aqui eu trago a minha pesquisa a campo, né? Ali eu trouxe o primeiro e o segundo capítulo, eu trouxe mais referenciais, teóricos e autores que falaram sobre os Anassé e tal. E aqui é mais falando sobre as famílias e o meu olhar. Toda muda murcha, um olhar indígena sobre a percepção das famílias indígenas. Esse tema, né, esse subtópico, foi uma inquietude minha que surgiu em campo, que eu fui em 2 famílias e as 2 famílias falaram essa frase, toda muda murcha. Aí eu ficava, o que é isso, né? E aí eu perguntei ao senhor Antônio Delino, de 74 anos, o que é essa toda muda murcha? E ele falou que isso 1 ano já, né, na nova morada, na reserva indígena, e ele fala que a gente é uma muda e ao ser tirada da nossa terra, a gente murcha. Mas quando a gente vai para um outro recipiente, uma outra terra, com os cuidados, a gente consegue florescer de novo. Então, isso, em todos os momentos, eles falam isso, as famílias, né? A gente está passando por um processo de construção e reconstrução, não é um processo fácil, não é um processo também rápido, mas que com a força e a união a gente vai conseguir se reconstruir. A todos os momentos as famílias falaram isso para mim. Foi aparecendo essa indústria, os ricos entrando e invadindo, sabido dos outros estados entrando no lugar e foi acabando com aquela riqueza que nós tinha. Aquele lugar rico foram tomando e até como hoje em dia estão tomando. Isso o senhor Antônio Delino, de 74 anos. A reserva indígena foi inaugurada no dia 6 de fevereiro de 2018, contendo um posto de saúde, uma escola e 163 casas. Eles são todos os dias em Matões,
porque o único meio de sobrevivência é as hortaliças, então eles têm que continuar cultivando, né, porque é o meio de sustento. Então são 22 quilômetros e todos os dias vão em Matões e voltam para a reserva indígena. A gente ainda não conseguiu se reconstruir nas questões mesmo de as roças, né, essas plantas. A dona Valda é a mãe do Júnior, que trabalha com essas hortaliças, e eu perguntava para ela, né, como é que a senhora vai encontrar essas suas plantas para fazer os óleos, os chás, e ela fala, eu ainda vou em Matões retirar, porque aqui eu ainda não sei de nada, né, eu ainda estou me adaptando a essa nova mata. Então, o processo na mata está se iniciando, já iniciou algumas varedas, e aos pouquinhos está sendo construído. Nos relatos são visíveis as marcas das mudanças das famílias, já que os mesmos fizeram parte dos dois processos de remoção. Algumas famílias, como a minha mãe, a família do seu Antônio, a família da Débora, fizeram parte das duas remoções. É possível perceber que não se trata mais de uma simples mudança. O que se vê é verdadeiramente uma complexa violação e ação contra o povo anassé. Toda muda murcha foi falado. Desterritorialização, impactos e significados. É importante falar da inquietude dessa terra desconhecida, como eu já falei, né, que esse processo de reconstrução está se dando lentamente, o clima é outro, o solo é outro, as famílias falam que estão estudando como é que vão conseguir se reconstruir, né, as suas roças. As famílias não se referem à nova terra como uma troca. As práticas também foram impactadas, né? Os moradores falam que aqui não é como Matões. A desterritorialização é considerada como um prejuízo grande, não apenas ao espaço físico, mas os sentimentos vividos em Matões. Tábuas, roças, lugares de encanto, reserva indígena Anassé. Dentre as narrativas de perdas, as famílias entrevistadas, os mesmos acreditam que sentiram dificuldade na adaptação da reserva, porém transpassam que está sendo uma situação tranquila. As organizações políticas e econômicas das famílias, né? Como eu falei, das questões financeiras. O senhor Antônio Alexandre fala que o projeto de vida, assim como a relação da agricultura, ficou lá em Matões. E aí eu chego aqui agora, fico analisando construir alguma coisa, que praticamente eu não vou nem desfrutar. Não quer dizer que eu não vou conseguir nada. Agora sim, o solo aqui é diferente, o clima é diferente, tudo aqui é diferente. O jeito de trabalhar vai ser diferente. A gente está estudando toda a situação. Terra e memória, passado, presente e futuro. Nesse cenário, mesmo deslocado, tendo que fazer uma reorganização espiritual e material, construir com seus valores, independente do lugar ou especificidades enfrentadas. Eles falam que independente de estar em Matões ou na reserva indígena, a história da identidade, a nascer deles vão ser contada, né? E aí é importante enfatizar que esse processo de reconstrução se dá também a partir das memórias e lembranças trazidas de Matões para a reserva indígena. Os troncos velhos entrevistados contam que independente do lugar, como eu falei, a história vai acompanhar. O processo de reconstrução está sendo resgatado e ressignificado nessa nova morada. E Matões sempre permanecerá na memória dos indígenas removidos. E aqui eu chego às considerações finais. Foi bem rápido, né? Não deu para apresentar muito todo o trabalho, mas os impactos sofridos pelo povo anassé com a instalação do porto e a ampliação das indústrias no território levaram à desterritorialização, que promoveu uma das maiores, se não a maior violência simbólica para a dimensão cultural desse povo. Foi também em função dessa violência que o povo anassé iniciou a mobilização étnica. Desenvolver a minha visão reflexiva sobre os muitos aspectos que atravessaram a comunidade da reserva indígena Anassé proporcionou-me uma escrita de descobertas, levando-me a compreender como a comunidade está se refazendo espiritualmente na nova terra, se reconstruindo no que parece destruído.
Mas, em respeito aos meus ancestrais, aos encantados e no desejo de manter viva as tradições Anassé, proferi aqui aquilo que era essencial, na certeza de que contribuí para manter viva a fogueira da resistência que esquentou e esquenta as famílias Anassé por onde quer que eu vá. Aqui eu trago umas imagens de Matões, né? Aqui são as hortaliças de Matões. Aqui é a nossa casa de apoio. Aqui em Matões a dona Valdelice, né, entrevistada. E aqui já é na reserva indígena, Tábua de Anassé. Aqui é a senhora Antônio Delino, mostrando seu quintal. As ruas, né? E aqui é eu numa pesquisa de campo. E aqui é uma foto panorâmica. Enfim.